Olá a todos, sejam bem-vindos ao seminário do nosso grupo, que é composto por mim, David Fernandes, Guilherme Moreira, João Carlos e Thales. Bem, nós vamos estar aqui falando sobre cultivo protegido, que, na minha opinião, nos dias de hoje é de extrema importância se tratando que não temos controle total sobre os intempéries climáticos. E o cultivo de plantas em ambiente onde é possível controlar totalmente ou parcialmente um ou mais fatores climáticos e outros fatores envolvidos no processo de produção. Então, aqui é chamado também de estufa ou cultivo protegido, mas o mais adequado seria chamar de cultivo protegido, né? Porque quando foi criado esse conceito de estufa, foi criado em locais onde o clima era mais severo, então era para exatamente criar esse ambiente de estufa, né? Onde provavelmente eram climas mais frios ou de geada. Então, o cultivo protegido no mundo vem crescendo cada vez mais, estão aumentando de 400% nas últimas 2 décadas. E no Brasil, estima-se que haja de 28 a 30 mil hectares de cultivo protegido, túneis e estufas. Cerca de 11 mil hectares em São Paulo. Então, né, o desafio da agricultura, desde sempre, tem sido produzir alimentos, né? E como o crescimento populacional vem crescendo cada vez mais, né, o desafio da produção é ser uma produção cada vez mais eficiente, onde você vai conseguir ter melhor uso dos recursos naturais, de energia, né, e ter uma melhor produção. Né, uma produção, vamos dizer assim, mais efetiva, mais uma produção, perdi a palavra, enfim. A produção de casa de vegetação de produtos hortícolas é mais eficiente do uso da água e para o sistema de produção de alimentos. Ah, lembrei, seria uma agricultura de precisão, né, onde você teria o controle maior sobre os fatores climáticos e de doenças também, né? Então agora nós vamos ver algumas estruturas de produção comercial que nós temos aí no mercado hoje. E eles são classificados de acordo, né, com essa questão dos fatores climáticos que são controlados dentro deles. No caso da casa de vegetação, são ambientes mais controlados, onde você vai conseguir controlar temperatura, umidade relativa, né? E as estufas é onde pouco ou quase nenhum controle sobre os parâmetros climáticos, né? Já é algo um pouco mais simples. E tem um túnel onde você não controla nenhum fator climático. Aqui é simplesmente você usa um filme agrícola ou um sombrite para você proteger a cultura em épocas que você vai ter uma chuva mais intensa ou uma geada. Então seria um cultivo menos elaborado, assim, uma coisa mais simples. E as principais estruturas comercializadas no Brasil são as de 2 águas, capela, né, que é essa que a gente está vendo aí, arco com tirantes de aço, arco com treliças, capela dente de serra, arco dente de serra e arco. Vamos dizer capela dente de serra, né? Essa já foi vista. Lanterninha em arco, lanterninha em 2 águas, janelas frontais. Então, agora vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Guilherme, que vai estar falando sobre estufas de vidro.
Tá ouvindo direitinho aí, né? Ok. Só não tá em tela cheia, mano. Espera aí Já que eu vou compartilhando colocar na tela aqui. cheia. Vou compartilhar a tela cheia aqui. Bom, agora entrando aqui para falar de estufa de vidro, que ela também aí é uma casa de vegetação. Aqui nessa imagem aqui dá uma representada geral aí, como que é uma estufa de vidro, dando ênfase aí no tipo de teto que foi falado aí. Nesse caso aqui são duas águas, as janelas que são para controlar a temperatura que está dentro dessa, no caso dessa casa de vegetação que é estufa de vidro. E aqui são alguns tipos de vantagens que tem nessa estufa de vidro, que é a durabilidade, facilidade de reparo, o alto desempenho de isolamento térmico e uma facilidade aí de atendimento. Aqui são uns fatores que são desejáveis quando se constrói uma casa de vegetação, no qual a gente busca ter controle sobre a temperatura, umidade, luminosidade e o gás carbônico que vai estar presente dentro do interior. Essas estufas de vidro, elas têm aptidões diferentes, podendo ser usadas para o cultivo de flores, orquídeas. Aqui em Minas Gerais tem uma que é usada para tomate, que é uma estufa de uma empresa holandesa, que ela tem 15 hectares de comprimento, é uma produção mais massa aí, no município de Andradas, em Poços de Caldas. E tem também pessoas aí que usam ela até só para exibição. Ela tem como vantagem aí que ela suporta mais calor que a de polietileno, que é a que vai ser falada logo em seguida. Só que a transmissão luminosa dela é mais pesada. É aquela luz que entra e produz mais calor quando está dentro do ambiente. Ela pode ser de vidro ou fibra de vidro, sendo que essa fibra de vidro é um material mais barato e, em geral, a entrada de luz ela é de forma mais eficiente. Porém, essa estufa ela tem como desvantagem que ela é mais cara que as comuns. Ela é bastante frágil, sendo que, como é de vidro, quando se quebra tem que substituir, né? E dependendo do material aí vai ser mais cara essa substituição. É indicado utilizar o vidro temperado aí para evitar muitos danos. E a estrutura e o alicerce deverão suportar o peso, no caso, o peso dos quadros, que eu vou estar falando logo em seguida, qual pode ser o material dos mesmos. Essa cobertura em resina, ela tem que ser trocada de 10 a 15 anos. Essa resina aí pode estar propiciando uma maior eficiência em relação à luz e à proteção do mesmo. A fibra desse vidro é indicada que seja de mais alto grau para melhorar essa transmissão luminosa. E os custos de produção dessa estufa, eles podem ser diminuídos com materiais de segunda mão. Até materiais como vidros já foram usados, dependendo, só fazer uma limpeza que eles ficam em bom estado, que aí dá para usar novamente, principalmente no teto aí da estufa. A energia elétrica para manutenção de aparelhos de aquecimento é obrigatória, dado que a saída de ar também é. Essa estufa de vidro, em geral, ela tem como uma desvantagem que é obrigatório aparelhos elétricos de ventilação, principalmente na época de muito calor, porque essa estufa, ela, no seu interior, permanece em uma temperatura muito alta, dependendo da época, e também de aquecimento, em épocas de muito frio, para conseguir manter a temperatura dependendo da cultura no qual vai estar sendo usada na produção. Ela tem como vantagem que o visual é mais bonito, ela é mais durável que as comuns, porém, em fatores climáticos aí, como chuva de granizo, o risco é muito alto por como é vidro, vai poder estar trincando aí todo o material. Aqui são algumas características desejáveis.
que o vidro obrigatoriamente tem que ser maior que 0,4 milímetros de espessura. O quadro vai ser de metal, que é o mais duradouro, ou então pode ser de madeira, dependendo do clima do local. Copo duplo semi-opaco, sendo ditado aí pelo que for cultivado. E tomar cuidado com a espessura, porque no caso, dependendo da espessura desse vidro aí, ele vai estar sendo mais pesado e tem que ver se o quadro e a fundação vai suportar o peso. A quantidade necessária de vidro pode ser determinada e os cálculos para para fazer a estrutura aí, eles têm alguns que já são pré-estabelecidos com fatores de correção. Isso varia de estufa para estufa. E aí, depois que você calcula toda essa fundação, o quadro, aí que você pode calcular os tipos de construção que vai ser feita. Fundação pode usar a base de concreto em geral. Esse concreto, que após ser feita essa fundação, vai vir um quadro montado em cima. Esse quadro ele pode ser montado sobre suporte de madeira ou pode ser completo de madeira, dado que madeira é indicado para quando for usar vidros mais pesados para estar suportando o peso desses vidros. Então, agora eu vou dar prosseguimento à apresentação. Nós vamos falar como se a gente fosse construir uma estufa em algum determinado lugar. Quais são os parâmetros que a gente deveria levar em consideração para fazer essa construção rural? Bom, esses primeiros parâmetros nós chamamos aqui de elementos de pré-projeto. O primeiro parâmetro desse elemento de pré-projeto, a gente tem que levar em consideração a escolha do local. Bom, para a escolha do local, para a determinação do local, a gente tem que ter um mercado para comprar esses produtos, inclusive para conseguir comprar insumo também, e tem que ter mão de obra qualificada, porque a atividade na estufa, ela é um pouco mais tecnificada. Esse local tem que ter energia elétrica que seja de uma forma adequada, tem que ter água para fazer irrigação, normalmente é feita irrigação, e tem que ter um bom acesso para a chegada de material e para escoamento da produção. Bom, nós hipotetizamos que Florestal fosse o local escolhido para a gente fazer a nossa estufa piloto. Bom, e dentro de Florestal, nós escolhemos essa região aqui, na região sul de Florestal, que é a região próxima à rodovia da cidade, está distante 1,3 km do asfalto, ou seja, a parte de acesso é muito boa, e essa propriedade possui 9 hectares. Aqui nós estamos vendo as curvas de nível dessa propriedade, né? Aqui é o acesso de chegada, e quando a gente vai avaliar a topografia dessa propriedade, a gente percebe que na parte de entrada dela, ela é mais plana, a gente observando o perfil topográfico, que permite que a gente gaste menos com as operações de terraplanagem, né? Já mais ao fundo da fazenda, a gente pode ver pelas curvas de nível que a topografia já é bem mais acidentada e não sendo indicado nesse momento para fazer esse tipo de trabalho. Então, essa parte da entrada da fazenda, próximo aí de 2 hectares, possui uma área adequada para a gente fazer essa estufa. Bom, ainda dos elementos pré-projeto, uma coisa a avaliar é direção dos ventos, pois a direção dos ventos vai influenciar no tipo de estufa em que nós vamos aplicar naquele lugar. Então, se uma estufa ela é colocada na direção leste-oeste, aqui em Florestal isso tem que ser levado em consideração, porque os ventos predominantes na região aqui de Florestal são ventos no sentido nordeste. Então, são ventos que vão cortar lateralmente essas estufas. Então, elas têm que ter condição de não sofrer com o vento. Ou que a gente pense também em estruturas de quebra-vento. Por exemplo, plantio de linha de árvores nessa região da fazenda para que as estufas não sofram com problema de vento. Bom, questão de sombreamento. A gente
percebe que não tem, a priori, na fazenda, uma vez que essa seria a região onde a gente colocaria a estufa, então não é problema. O sombreamento vindo dos quebra-ventos, ele já é dimensionado para não atrapalhar o desenvolvimento das plantas na estufa, então não é um impedimento atual na propriedade. Bom, ainda de elemento de pré-projeto, a gente tem que avaliar clima, porque as temperaturas muito altas são problema, mas muito baixas também são problema com relação à geada. A gente percebe que em florestal não se tem temperaturas muito baixas, próximo da casa de zero. Você tem aqui dos meses de abril a julho, agosto, temperaturas mínimas que caem abaixo de 15 graus, mas não tão severamente. E as máximas são aqui no mês de outubro, que chegam próximo aí a 30 graus. Aqui um detalhamento melhor sobre o clima da região florestal. A gente percebe que é uma temperatura amena, propícia para culturas agrícolas, HF em especial. Com relação à luminosidade, florestal possui boa luminosidade, luminosidade não é problema. A gente vê que nos meses de julho a setembro tem a maior disponibilidade luminosa, e nos meses que tem menor disponibilidade luminosa, ela não chega a ser problema para cultivo agrícola. Bom, ainda pensando de elemento de pré-projeto, outro fator importante é qual cultura vai ser implantada, porque a cultura vai influenciar na altura, na largura e no comprimento da estufa. Então, por exemplo, tomate e alface são duas culturas muito utilizadas na região. Se for utilizado tomate é uma planta de crescimento indeterminado, então precisa ser uma estrutura um pouco mais alta para evitar que o bolsão de ar quente na parte superior da estufa atrapalhe o desenvolvimento do ponteiro desse tomateiro. Bom, aí nós escolhemos a estufa tipo arco de treliça como a estufa indicada para a região de florestal para o cultivo ou de tomate ou de alface. E aí, nesse tipo de estufa, nós temos que avaliar que as dimensões elas vão sofrer influência da cultura, né? A função do tomate ela tem que ser um pouco mais alta, e o volume de produção, quantos canteiros eu vou colocar ali dentro, né? A largura, principalmente da porta de acesso dessa estufa, ela tem que levar em consideração quais equipamentos vão entrar nessa estufa. No caso, tem que ter largura pelo menos entre um trator para fazer os canteiros, né, com a enxada rotativa. E a questão da manutenção, porque as estufas precisam ser lavadas, precisa ter troca de filme. Então, a parte externa da estufa também tem que permitir acesso a máquinas, acesso a pessoas, né, para fazer essa manutenção. Essas estufas normalmente são construídas em módulos, cada módulo pode variar aí de 30 a 50 metros de comprimento e 8 de largura, em média. Bom, já definimos que a estufa vai ser uma estufa tipo arco. E aí, essa estufa precisa de construções agrícolas anexas, né? Uma área para fazer um escritório, para fazer contabilidade, entrada, saída, banheiros para os funcionários, almoxorifado para guardar material e também um galpão para embalagem e expedição de todos esses produtos aí. Esses anexos e o galpão não fazem parte desse projeto. Bom, aí, falando em dimensões especificamente, nossa estufa teria 8 metros de largura por 50 de comprimento e 3 metros de pé direito. O galpão de expedição teria 8 de largura por 12 de comprimento por 5,5 de pé direito, para permitir a entrada, por exemplo, de um caminhãozinho. Os anexos teriam 8 de largura por 10 por 3 de pé direito.
Então, a gente teria um total de área construída de 576 metros quadrados e faríamos uma terraplanagem de 1 hectare, né, 10 mil metros quadrados, para que essa estrutura de estufa possa ser aumentada futuramente e que também permita o acesso de máquinas no entorno dessas estruturas. Bom, é esse nosso projeto, nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Para finalizar aí, moçada.